Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Escola de Viajantes dos Planos. Digo que não sei se vou conseguir explanar detalhadamente sobre um assunto muito profundo e delicado, como esse que é a origem da matéria e também a origem do espírito. É bem difícil falar, né, em palavras o que se vê, né, quando se está diante da verdade, da compreensão da existência e como a vida a arquiteta. Há planos tão sutis em que o átomo ele é uma realidade visível, né, e eu não vou textualizar hoje, né, vocês estão vendo que estou aplicando uma conversa solta, né, porque acredito que se eu textualizar, as coisas não virão naturalmente, né? Eu tive um contato com o que é isso que se chama átomo. Átomo é dito como átomo, tipo ele não tem partes, mas isso aí é só um figurativo, né? Na carência de uma explicação mais profunda, a gente chama de átomo, né? É o mesmo tentar explicar Atman, né? A mente indivisível, átomo, aquilo que não tem partes. Mas ele tem partes sim, ele tem a eletrosfera, né? Ele tem uma espécie de pele, né? Grosseiramente falando. Claro que pele é um conceito físico, mas ele tem a sua fronteira de ação, né? Para que um átomo não se confunda com outro. Então vamos dizer que são partículas de um todo em individualidade, né? Uma particularidade. Várias expressões de um todo na pluralidade. O átomo, no mental manásico, né, onde se nasce pela primeira vez, não que não há átomos do búdico e do Atman, só que são tão sutis que ainda não pertence à nossa compreensão de sentidos, porque faltaria 2 sentidos acima dos 5 que a gente já tem, né, para entender o átomo antes dele começar a tomar, digamos, uma forma, mesmo que seja holográfica, né? Antes do átomo ser átomo, ele é ideia. Às vezes a gente fala em termos tecnológicos, modernos, o meu computador tem um ID, né? Então vamos dizer assim, que antes do átomo ser átomo, ele é uma ideia, é um código. O ID do seu computador é onde é possível rastrear, né, quem é o dono desse computador. Como eu vi o átomo? O átomo eu vi ele como uma película, né? E dentro tem 2 formas do átomo se expressar como onda, né? Existe a onda sinoidal, né, que ela é curva, né, ela vai se quebrando em ondulações, e tem a aguda, né, que são como se fossem raios. Se você olhar o pneu de uma bicicleta, por exemplo, você vai ver aquele entrelaçar de raios, né, retos. A diferença entre atrair e repelir vai ser como está sendo operado o raio, né? A energia eletromagnética que se forma no interior entre a película, a fronteira do átomo e seu núcleo. Raios retos, eles repelem, né? Eles repelem. E
raios, ondas sinoidais, tá? Com quebras, né? E são quebras curvas, eles atraem. Então, por exemplo, um átomo do mundo causal, ele começa a partir do centro. O centro tem todo o comando, então quer dizer, não se procura consciência, a consciência já está ali. Ela, por escolha, ela começa a vibrar, né, com ondas sinoidais para atrair átomos. Geralmente pensamos, né, a gente aprende em escola e pensamos que é bem assim, como eles dizem, que tu olhar ou tocar em algo físico, ele já é espírito, só ele está desdobrado. Eu vou chegar lá, isso aí é bem mais profundo, mas eu vou primeiro chegar no como espírito atrai matéria, tá? Acontece algo muito parecido com a Terra, você está sendo atraído, né? E tem uma energia, né? Uma potência eletromagnética que se forma a partir do núcleo da Terra, que é dito como Shambhala, Shangri-La, né? Tem nomes para isso, só para definir, mas é bem difícil a compreensão profunda disso. Nisso forma um campo eletromagnético a partir do núcleo que atrai as coisas, né, na superfície, tanto é que tudo cai e cai na superfície, é o limite. Só que há uma capa, né? A Terra, ela tem, como o átomo, ela tem chamadas grades cristalinas. Tem uma no solo, tanto é que antigamente as pessoas que eram seguidoras das magias elementais, naturais, inclusive foram parar na fogueira por causa disso, elas tentavam fazer num círculo no chão, elas tentavam romper para entrar em contato com essas inteligências do interior do organismo planetário. A outra capa no final da nossa atmosfera, até onde, vamos dizer, a Terra ainda é habitável, né? Numa questão biológica. O que acontece? Quando a Terra atrai, ao mesmo tempo ela atrai, e essa capa não deixa que você penetre na Terra. Dá a ilusão que a Terra é sólida. Mas na verdade o que é sólido é esse campo energético. O núcleo está atraindo tudo que está acima da superfície para seu interior. Tanto é que quando um ser morre, ou qualquer ser vivo morre, você faz um buraco na terra, você rompe isso e coloca, né, simbolicamente, o ser mais próximo, né, da inteligência da terra, que é seu núcleo, né? Isso é simbólico. Então o que acontece? O átomo é a mesma coisa. Um átomo atrai outro, vamos dizer, um átomo de Atman atrai um átomo de Budi, que atrai um átomo de Manas, um de mental concreto, né? E um reveste o outro, um de astral, um de vital e um de físico. Você já tem o quê? Você já tem um átomo completo físico. Mas no mesmo plano, esses átomos iguais, eles vão fazer jogos de polaridade, como macho e fêmea, e vai atrair átomos do mesmo plano, a ponto de um ser dentro do útero da mãe, né, alimentado, mas não formado pela mãe. A mãe não forma o bebê. Ela empresta energia, né, substancial para que aquilo se desencadeie, né, porque tudo precisa de prana, tudo precisa de alimentação, é sistema de trocas. Mas quem atrai é o primeiro átomo, é o bindu, tanto é que é dito que o coração, né, e os órgãos geracionais e os órgãos da fala são, né, como se fosse três tronos em ti, que são formados primordialmente, né, até formar
um embrião ali, e do embrião ele vai atraindo cada vez mais matéria. De onde? Esses átomos passam pelos poros da mãe, né? E o que ele tira da mãe, como é proibido, né, por lei, algo vampirizar o outro, que seria um vampirismo, né? Não pode tirar material da mãe. Tanto é que a mãe ela insufla, ela engorda, ela não emagrece. Ninguém fica magro, né, ou magra ao gestar. É o contrário. Então quer dizer que muito pouco sai da mãe. Então é atraído, né? Como um átomo de um plano está mais sutil que o outro, consegue, né, que outro mais denso penetre o revesta, né, sem se confundir. Então quer dizer, enquanto manifestação, espírito não é igual matéria. É difícil falar isso, é quebrar as leis da física, né? As leis de Einstein. Mas Einstein estava certo se ele estivesse falando, por isso que a gente tem que filosofar corretamente, refletir corretamente, estudar profundamente. O que está sendo falado é a mesma coisa um conhecimento. Um conhecimento ele está sendo falado para pessoas de uma época para aquela época. Quando Einstein falou aquilo, essa ideia, bem provavelmente, foi de um contato com o abstrato. Espírito é matéria no começo e espírito é matéria no fim. Tá? E eu vou explicar para vocês como. No começo, espírito e matéria são a mesma coisa. E como se forma a matéria? Por exemplo, se pegar seu dedo agora e vibrar ele, sacudir diante da câmera e tirar uma foto, você vai ver que vai ter vários dedos, né, cópias holográficas do mesmo dedo, numa mesma projeção. Você vai ver que existe um dedo real, né, o primeiro, e no movimento, na movimentação, você criou resíduos desse dedo, de imagens desse dedo. É assim que a primeira coisa se torna 2, 3, 4, 5, 6, no começo. Depois se separam, né? Nesse meio que a gente chama de manifestação, Manvantara, o que que acontece? Os resíduos, né, de vários desdobramentos da primeira coisa só são atraídos ou repelidos. Atraídos naquilo que se chama concepção e existência, e repelidos naquilo que a gente chama de dissolução, morte, né? E no final, tudo se junta de novo. E como se junta de novo? Vamos voltar lá para o começo. Né? Dentro do átomo é formado ondas, né? Frequências eletromagnéticas, tanto sinoidais, que atraem, são molas, né? Dá um impulso para atrair, e tem as agudas, né? Que repele, como, né? Como a gente vê o aura humano, a aura das coisas, eles são, né, pontas que repelem, né? Apesar de ter poros, espaços entre uma coisa e outra, né? Nós temos espaços para poder entrar, a gente não pode, isso de corpo fechado não existe, porque se tu fechar teu corpo, as coisas boas também não entram, tu não se recarregaria energeticamente, né? Você tomaria sol, não aconteceria nada, né? O sol ia bater em sua pele e não ia sintetizar a vitamina B12, por exemplo, não ia ter o porquê, né, o próprio sol existir para o humano aqui, né, fazer a sua manutenção de vida. Então o que é que acontece? No final, você lembra o exemplo do dedo, né? No final o dedo para e tudo para. Então se torna tudo uma coisa só. Então já não há mais distinção. O dedo é o dedo, né? Todas as células do dedo estão ali naquele dedo. Não projetou mais cópias desses resíduos, porque a matéria é um resíduo do espírito. Estão entendendo? É muito profundo e complicado. Eu sei que eu não vou conseguir resumir, né? Eu estou tentando sintetizar, mas eu sei que eu não vou conseguir explicar, né, profundamente, porque ninguém pode saber tudo.
A questão do saber tudo, nunca vai saber, né? A importância para aquele que criou a evolução, aquele ser, o que vocês quiserem chamar, essa energia, essa inteligência, essa ideia, é que cada um saiba um pouco e só saiba tudo quando junta tudo. Senão seria muito egoísmo, né? Isso seria arriscado, dar toda a sabedoria para um só, sobretudo, né? Porque um só não é um só, ele é parte de todos, né? Então, no final, sim, por isso que a gente fala na teosofia de descida, vai se desdobrando, criando resíduos, tá? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo bem chulo para vocês, bem grosseiro. Você pega ovo, né? Ovo, estoura a casca do ovo e você quer fazer um glacê. As moléculas, as proteínas, né? As propriedades do ovo continuam, mas no você criar atrito com o talher, você cria um resíduo, né? Um resíduo do atrito. Como, por exemplo, também, se você aplicar fogo na pedra, a pedra continua sendo pedra, os minerais estão ali. Mas você chega a um ponto de fusão que cria água, que a própria terra vira água, né? Que o sólido vira água. Mas daí você vai dizer assim, não, mas a gente aprendeu que nosso corpo físico é igual a espírito, porque aqui está demonstrado os estados da matéria, que o mais sólido do espírito é o corpo. Isso, nós estamos falando de plano físico. O físico é o mais sólido do físico e não o mais sólido do espírito. Isso está separado ainda. Agora, na subida que vai juntando, vai desfrequencializando, vai, por exemplo, matéria vai no subir, começa a se agitar, né? Começa a acelerar ao ponto que deixa de ser resíduo, se confunde com o espírito no final e entra no umbigo no universo e fica uma coisa só, né? E vem toda a informação da matéria, de tudo que foi conhecido, de cada um, cada célula, né? O que que a célula aprendeu, o que que molécula aprendeu, o que que átomo aprendeu, se recolhe tudo no átomo, né? E se junta tudo num todo que não dá para explicar ainda o que que é, né? Tanto é que existe um umbigo do universo para isso, para onde entra e para onde sai, né? E o átomo é muito interessante, né? Eu hoje, ao contemplar o átomo, eu fui atrás, eu queria saber, né, como é formada o espírito, como é formada a matéria, né? O espírito é a primeira vibração, né? É o primeiro, vamos dizer assim, dedinho para a esquerda ou para a direita, né, do todo, do absoluto. Já, né, já cria, vamos dizer, uma eletrosfera, um campo onde algo começa a ter, vamos dizer assim, autonomia fora do todo. E naquilo ali, no princípio, no vibrar, cria resíduo, como eu falei, do exemplo do glacê, continua as propriedades do ovo, e vai criando coisas que vão se separando, né? Como você separa a gema, né, o óleo da água, coisas que já não, né? Tudo vem do mesmo lugar, mas quando começa a se manifestar, começa a se separar. E no final, começa a ficar tudo numa mesma frequência. Quando fica tudo numa mesma frequência, tudo é a mesma coisa, volta tudo para o todo. Daí é para a Alaya, né? Um grande Alaya. E, inclusive, esse umbigo do universo, onde saem os primeiros átomos, que vai se desdobrando e depois volta e se torna a mesma coisa, a gente fala de norte cósmico. Norte cósmico, a gente pode interpretar como nó, né, de nó mesmo, né, um buraco, ou uma fenda, e orte seria corte, seriam os primeiros cortes nesse nó, né, onde está o ponto, e começa a se desdobrar. Durante a manifestação, a gente vai ver atração ou repulsão. E no final, sim, unificação. Por quê? Porque o durante ainda existe polaridade, a gente tem que compreender a polaridade. Não podemos sair daqui sem entender. Por que macho e fêmea? Por que luz e sombra? Por que atração e repulsão? Né?
E o que que acontece? Durante uma vida, por que que a gente tem aí técnicas a nosso favor de meditação, de atração, de, né, chakras? A lei da atração para aquele que quer ter prosperidade, saúde, vai acontecer nesse interim, tá? De Manvantara ou de manifestação, de que você vai mudar. Daí que entra a questão das espírulas. Você vai mudar. Espírulas são essas. Isso que você vai ver no átomo, em alto zoom, tá? Em Full HD, tá? Num espaço, tá? Simplesmente atemporal. Você vai ver que espírula é exatamente a forma que seu átomo vibra. E nisso, você, através, tem um poder, foi te dado um poder divinal, de algo que avatarizou em você lá por meados da terceira raça da Lemúria, para você ter o poder, é só isso que você tem que fazer, o poder de mudar, tá? Vamos dizer, a nota dos seus átomos, que ainda vão ser depositados na natureza, você vai descartar, mas eles vão favorecer para outros, não você. Você não faz nada para você, você está aqui a trabalho. Daí a trabalho fraternal, tá? Descompromissado. E o que que faz isso? É o próprio amor que você tinha lá no começo e escolheu, eu quero manifestar isso, né? E nisso de vibrar você vai atrair coisas boas ou coisas ruins, a céu, bel prazer, dependendo de como você lida com essas vibrações, né? Porque o átomo assim funciona, tá, pessoal? Por enquanto é o que eu posso dizer, não tem como aprofundar mais, tá? Paz reverencial a todos e muito obrigado.